Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez, assim, nos encontramos para meditar, refletir a palavra de Deus, o Evangelho que a cada dia deve ser acolhido, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, para que produza frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos o Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39. É bom sempre a gente situar, né, que a gente está iniciando o tempo comum e o Evangelho está sendo lido quase de forma continuada. E o Evangelho de Marcos tem uma característica muito marcante, que é a sua simplicidade, e um Evangelho que está dentro de um itinerário muito pedagógico. Depois de ter anunciado, né, que Jesus começou a sua missão, justamente com aquelas 4 afirmações de que o tempo estava já se cumprindo, era o momento, o reino de Deus se aproximando, mas era preciso a conversão e também a adesão ao Evangelho. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, como Marcos diz no 1º capítulo, versículo 1º, princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E, portanto, nesse primeiro momento, Marcos vai apresentar de forma, poderíamos assim dizer, muito densa, né, uma atividade de Jesus, e uma atividade muito intensa, né, Jesus que anuncia o Evangelho, Jesus que chama os primeiros discípulos, Jesus que na sinagoga já tem um embate, né, vamos dizer, um confronto por causa do seu ensinamento com autoridade, depois muitas curas, exorcismos. Então, Marcos faz uma espécie de síntese introdutória de todo o seu evangelho já nesse primeiro capítulo. Depois nós veremos como a consequência, né, desta atividade intensa de Jesus será justamente uma oposição. Né? Então, essa é uma dinâmica que nós vamos encontrar no próprio Evangelho de São Marcos. E o Evangelho de hoje nos dá, continuando, né, porque nós precisamos sempre ler uma perícope, né, dentro de um horizonte mais amplo, mas sempre continuando essa atividade de Jesus. Né? Então, Jesus está agora na casa de Simão e André. Ele estava na sinagoga, né, sempre em Cafarnaum, e agora, saindo da sinagoga, vai para a casa de Simão e André, que, como nós já lembramos, se tornou a casa de Jesus. Nós sabemos que a casa, né, vamos dizer, a família de Jesus está em Nazaré. Porém, do ponto de vista estratégico, né, Jesus está ali em Cafarnaum, né, na proximidade do Mar da Galileia. E diz que quando Jesus entrou na casa de Simão e Pedro, a sogra de Simão e André, a sogra de Simão, né, de Simão Pedro, estava com febre. É muito interessante que, né, se diz, né, está relacionado a uma alta temperatura, ao fogo, então ela estava se queimando. Né? E quando dizem isso a Jesus, Jesus se aproxima, segura a mão, né, da mulher e ajuda para que ela se levante. Então aqui nós temos algo muito surpreendente, talvez para nós, né, de uma outra cultura, né, de uma outra mentalidade, isso não cria nenhum impacto, né? Que Jesus tenha se aproximado dela, segurado a mão e ajudado para que ela se levantasse. Não, mas para a cultura do tempo de Jesus, imagine um mestre, né, se aproximar de uma mulher, e ainda uma mulher doente, e tocar nela. Então isso cria muita confusão, né, porque todo doente ele carrega um peso de impureza. Então, aproximar-se de um doente é também se contaminar. Mas Jesus faz isso justamente para mostrar que as suas palavras, os seus ensinamentos, não são apenas um conjunto de princípios, né, orientativos e ideais. Mas quando o próprio Jesus afirma
lendo o texto do profeta Isaías, em Lucas, quando ele diz: isto que vocês acabaram de ouvir está se cumprindo. Então, o Evangelho é justamente a narração, né, de fatos concretos que provam que aquilo que Jesus ensina, aquilo ele realiza. Então Jesus, né, cura a sogra de Pedro, né? A febre desapareceu. E é interessante o detalhe que Marcos nos diz, é que quando a febre desapareceu, ela começou a servi-los. Até se utiliza um verbo muito clássico, né, do serviço, né, que depois deu a palavra diácono. Mas esse serviço que ela presta, né, começou a servi-los, é um serviço consequência, não é iniciativa. Por quê? Porque o primeiro serviço realizado nesta cena foi o de Jesus. O próprio Jesus afirma no Evangelho, né, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, nós precisamos compreender, e até numa perspectiva eclesial, numa perspectiva ministerial e assim por diante, que o nosso serviço não é jamais iniciativa, o nosso serviço é sempre um ato segundo, porque aquele que serve é o próprio Senhor. Então vejam essas ações de Jesus. Aproximar-se. Aproximar-se para quê? Para servir. Sustenta na mão da mulher. Para quê? Para ajudá-la a levantar. Então é um serviço. A liberta da doença. Então é um serviço. Então o primeiro servidor não é a sogra de Pedro. Mas nós não podemos esquecer que na raiz do serviço cristão está o serviço de Jesus. Então, ele é o primeiro servidor. Porque se nós não aprendermos a prestar o serviço tendo como modelo Jesus, então nós podemos cair até na vaidade de chamar a atenção para nós, para as nossas qualidades, para as nossas possibilidades, para os nossos talentos, né? Porque nos tornamos assim como o centro, né? Mas não, nós somos participantes de um serviço prestado pelo próprio Senhor. Então, na igreja, né, na sociedade, quando motivados pela fé e assumimos, né, tomamos essa decisão de nos colocarmos como servidores, não podemos jamais esquecer que o primeiro serviço é prestado pelo Senhor. Nós somos colaboradores. E uma outra coisa também é que servir, né, nessa perspectiva cristã, é, antes de tudo, também servir ao Senhor. Por isso que, quando Jesus encerra o seu dia, né, e vai para um lugar rezar, então o culto também é um serviço. Tanto que existe uma expressão clássica, né, para falarmos da oração, o ofício divino, o ofício, né, a oficina, o trabalho, né, o serviço. E, portanto, é também serviço, e que deve ser serviço primordial, o culto a Deus. Vejam que Jesus ele vai para um lugar deserto, como diz aqui no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Então, se Jesus passa o dia servindo, ele inicia o seu dia com um serviço por excelência, que é a oração ao Pai. Então, não podemos dissociar o serviço a Deus, que se presta na oração, vai se prolongar no serviço aos irmãos na caridade. Um não substitui o outro e um não esgota o outro. Então nós não podemos nem pensar, né, que o serviço é só o culto e não podemos pensar que só o serviço é a caridade. Mas se une aqui aquilo que nós poderíamos dizer é a totalidade do ser humano, a sua abertura a Deus para expressar o seu amor e a sua solidariedade para com o próximo. Então vejam que Jesus vai, né, antes de iniciar um novo dia, ele está ali
né, nesse culto ao Pai, né, nesse seu momento de oração. E claro que culto é uma palavra muito bonita, não é um conjunto de ritos. Daí deu a palavra cultivar. Então, o culto é para cultivar o relacionamento, para cultivar a disposição, né, de discernir, a capacidade de ouvir e assim por diante. Então, tanto que quando Jesus volta, né, aqui no Evangelho diz que Simão, né, e os seus companheiros foram à procura de Jesus e quando encontraram ainda disseram, todos estão te procurando, né? Era quase como se estivesse dizendo, mas está perdendo tempo? Todo mundo aqui, né? Porque agora tem um sucesso diante das curas de Jesus, diante do exorcismo, né? Diante de tudo aquilo que ele estava fazendo, um ensinamento com autoridade. Então como é que ele vai agora, né, para um lugar deserto? Como é que ele sai já de manhã cedo para rezar e as pessoas estão aqui todas aguardando, né? Então vejam essa tentação. E aí o que é que Jesus diz? Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus jamais se deixa aprisionar por um sucesso imediato. Ele tem uma missão, e a missão dele deve estar em comunhão com o Pai, na obediência ao Pai. Então seria muito cômodo, né, Jesus ficar ali e dizer, aqui a coisa está dando certo, né, muita gente, eu não preciso nem sair de casa, né, porque as pessoas estão vindo aqui, né, nós vamos ver numa ocasião que havia tanta gente na porta da casa que foi preciso abrir o teto para descer um paralítico. Então está tudo aqui, as pessoas vêm aqui e a gente não precisa nem sair de casa. Não, Jesus tem a consciência de que é o enviado do Pai, que a sua missão ela é itinerante, que é preciso sair e ir ao encontro. E não se iludir com um sucesso imediato, porque é muito perigoso. E jamais negligenciar os momentos de oração. Se Jesus fez isso, imagine nós. Quanto mais não é necessário para nós do que para Jesus, que já vivia na comunhão com Deus. Então que, de fato, renovemos esse compromisso. Assumamos a missão, assumamos essa tarefa, né, de anunciar o Evangelho, mas enraizados na comunhão com Deus. Portanto, jamais iniciemos um dia de missão sem um momento de oração. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia, até amanhã, se Deus quiser.